Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, né? E pedimos a Ele que esta palavra fale ao seu coração e de seus familiares. Desde o início do capítulo 21 de 1 Samuel, narramos a fuga de Davi das investidas de morte de Saul, tendo ele adentrado até nas terras de seus inimigos, os filisteus, e também indo para a terra dos moabitas, mas cumprindo as determinações de Deus, através do profeta Gade, no capítulo 22, verso 5, nós vemos que Davi retorna para Judá e se abriga num bosque Herete com seus homens, aqueles 400 homens que haviam se juntado a ele, deixando os seus familiares aos cuidados do rei moabita, pois ali era a terra natal do avô de seu pai Jessé. Antigamente não tinha internet, mas as notícias elas corriam rápido e chegou aos ouvidos de Saul que Davi havia regressado a Judá, conforme registra o verso 6 do capítulo 22. Saul estava ali debaixo de um arvoredo da colina, né, segurando a sua lança junto com seus homens, né? E como seus servos estavam ali junto a ele naquele local, ele faz uma pergunta aos mesmos. Verso 7 e 8 nos diz assim: Disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhos, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe de que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Davi deve ter prometido muita coisa para vocês, para me traírem desta forma. Até meu próprio filho ficou contra mim, e todos vocês sabiam e nada me falaram. Saul mantinha em seu coração um ódio ferrenho contra Davi, e que levavam a ele a imaginar coisas das que as pessoas que estavam ali ao seu redor. Não sei se você já se sentiu assim. Quando algo está errado, nada que as pessoas possam falar tira o nosso pensamento das coisas que supomos estar contra nós. E Saul nutria este sentimento de estar rodeado por traidores, bem no momento em que o retorno de Davi. Ele supunha que ele estava armando outra cilada contra ele ou uma estratégia para o atacar. Além de não confiar no Senhor, como vimos anteriormente, Saul agora passa a desconfiar até dos seus servos. Anteriormente, também mencionamos a respeito de Doeg, um dos servos de Saul, que foi um dos motivos de Davi ter fugido e adentrado na terra dos filisteus. Esta pessoa surge novamente e agora passa informações sobre Davi ao rei Saul. O verso 9 e 10 diz assim: Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Agora é a minha chance de ganhar a confiança do rei, e passa as informações a respeito de Davi que ele presenciou naquela ocasião. O coração humano, irmãos, é cheio de artimanhas, e uma delas é buscar satisfazer o seu ego ou buscar vantagens. Por isso devemos ter sempre isto em mente e buscar conhecer bem as pessoas que nos relacionamos, pois quando houver oportunidade, pode ser que se bandeie para o outro lado e nos deixe em dificuldade. Quero te dar uma informação a respeito de Doeg, que cita aí no verso que ele era edomita. Inclusive, este nome é citado 3 vezes só neste capítulo. Segundo o dicionário, edomita é aquele que descende de Esaú, povo semítico que vivia no sul do Mar Morto, nos tempos bíblicos. Ao ouvir as informações de Doeg, Saul manda chamar Aimeleque e os sacerdotes e acusa Aimeleque de ter conspirado contra o rei a favor de Davi. Verso 13 diz assim: Então lhe disse Saul:
Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e a espada, e consultaste para ele a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê hoje? Aimeleque não tenta fugir da sua responsabilidade, inventando mentiras. Não, rei, eu não fiz isso. Mas afirma que dentre os servos do rei não havia nenhum tão fiel como Davi. E que não fora a primeira vez que consultou a Deus a favor de Davi. E ainda mais, de nada sabia a respeito da desavença entre eles. Saul, ele não observa as palavras do sacerdote e manda que seus servos matem os sacerdotes. Contudo, eles se recusam a fazer tal atrocidade, pois sabiam que estariam fazendo coisa errada, não só contra os sacerdotes, mas contra o Senhor. Não satisfeito, Saul volta-se para Doeg e dá ordem de execução. Doeg, querendo estar bem com o rei, matou não somente os sacerdotes, mas avançou contra a cidade de Nódina e matando homens, mulheres e animais, como registra o verso 19. Dos versos 20 em diante, nós vemos que um dos filhos do sacerdote, Abiatar, conseguiu fugir e foi refugiar com Davi. Ao saber de tudo o que aconteceu, Davi disse a Abiatar: bem sabia eu daquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de meu pai. Diante de Abiatar, Davi se declara culpado pelo que aconteceu com as pessoas que foram mortas ali. E para proteger Abiatar, segundo os historiadores, Abiatar permaneceu ao lado de Davi como seu sacerdote até a morte de Davi. Um fato triste, aconteceu com os servos do Senhor, por causa do coração duro de Saul. Já mencionei anteriormente aqui, mas permita-me falar novamente, pois nunca é demais pensarmos em como os servos do Senhor são perseguidos por causa da proclamação do Evangelho. Aimeleque e os sacerdotes estavam proclamando simplesmente a palavra do Senhor ao povo daquela época, homens escolhidos por Deus. Não é diferente da nossa situação como escolhidos do Senhor, pois Jesus mesmo disse a seus discípulos: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. O fruto que Jesus diz na palavra, ensinando aos seus discípulos, é a palavra do Senhor, que através dos tempos chegou até a nós. E quando recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos proclamadores da sua graça através da sua palavra. Estamos sujeitos a aparecer muitos Doegues no nosso caminho. Mas tal como Davi protegeu Abiatar ali com ele das investidas de Saul, nós também temos o Senhor Jesus que nos abençoa, nos protege. Por isso nós não temos que nos desviar da nossa responsabilidade e continuar firme, buscando servir ao Senhor. Gostaria de encerrar esse cafezinho nosso hoje citando uma palavra de Jesus lá em Mateus 5:11, que é as bem-aventuranças. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós entendemos que esta perseguição, ela vem de todos os tempos. E hoje nós vemos essa perseguição aí por vários lugares. Mas nós devemos permanecer firmes, confiados que o Senhor Jesus nos protege, nos abençoa e nos conduz de acordo com a tua santa e bendita vontade. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana graciosa na presença do Senhor, juntamente com todos os seus familiares. Tá bom? Até domingo que vem, pessoal, se Deus assim nos permitir. Tchau.